E um pedaço nosso acha que imagina, ó, deixa eu falar. E o autossabotador ali, ó, no ziriguidum na tua cabeça. Sambando no sucesso. Que ele sabe que lá no fundo do fundo tem um pacotinho seu no arquivados com vírus que você não resolveu. É ali que ele entra. Autossabotagem. Os autossabotadores que minam o crescimento do nosso negócio, principalmente quando a gente trabalha em carreira solo, modalidade OPB, One Person Business. O aulão de hoje veio como inspiração do vídeo em que eu contei para vocês a minha jornada profissional. Falei do lançamento do Oratória de Performance, que é o nosso curso de comunicação e oratória com foco em quem vende produto, serviço ou ideia. E alguns amigos da nossa comunidade gentilmente deixaram comentários, abriram o coração, expondo vulnerabilidades, falando também das dificuldades que encontram. Por definição, autossabotadores são padrões mentais inconscientes que limitam o nosso progresso em alguma esfera. E quem trabalha sozinho enfrenta um cenário duplo em termos de desafio. Porque quando você está trabalhando em uma empresa, o seu senso de responsabilidade, a ameaça de um dia descontado, a sua ausência causando uma consequência para os seus colegas de área, faz com que a gente vá de qualquer jeito. Então, se a gente está com enxaqueca, a gente vai. Se a gente dormiu mal por causa de filho, a gente vai. O que tiver acontecido, fica em casa e a gente vai. Por quê? Porque a gente tem senso de responsabilidade ou porque a gente teme perder o emprego. O problema dos autossabotadores para quem trabalha sozinho é que a gestão do nosso negócio, a liderança do nosso negócio não está na mão de outra pessoa. Não é algo terceirizado. Até quem tem sociedade, nesse caso, também precisa ficar ligeiro. Por quê? Porque tudo isso aqui está na nossa mão. E é aí que fica tão difícil para muitos de nós identificar se existe um autossabotador sambando na cabeça. Porque como a vida acontece em volta, filhos adoecem, pais adoecem, carro quebra, não é? Coisas acontecem na rua, se você é solicitado para fazer alguma coisa e você tem que sair. As coisas da vida são trazidas pela circunstância que a gente tem ao nosso redor. E é difícil a gente entender quando a gente fala assim, então isso daqui eu vou fazer na volta e primeiro vou lá ajudar, vou acudir fulano, vou levar ciclano, agora é a hora do... É difícil você dizer, pera, quem está tomando essa decisão? Porque o tempo inteiro a gente tem que prestar atenção até o momento em que a gente pega esse autossabotador, como eu brinco, né? Pega pelo cangote e olha para a cara dele e fala que agora a gente vai ter essa conversa. Não é assim? É difícil a gente entender isso. De verdade, ninguém quer ficar empurrando a vida para frente. Ninguém tem vontade de ficar contando centavo e fazendo malabarismo com dinheiro para ver se vai dar para pagar todos os boletos do mês. Ninguém acha incrível olhar uma prateleira dentro de casa entupida de produto que você vai fazendo, mas você procrastina para colocar para vender. Ninguém acha incrível ter um monte de habilidade, saber um monte de coisa, ficar vendo um monte de gente falando uma série de batatada na internet e não colocar o produto para jogo. A gente não age pelo autossabotador porque a gente acha incrível. A gente não age pelo autossabotador porque, nossa, vamos lá, gente! Não, não é assim. O autossabotador passa na nossa frente porque a gente não conseguiu passar na frente dele. Essa é a realidade que a gente tem. Agora, é algo imutável? É algo que, paciência, Cris, eu tenho que ficar com isso para sempre, dane-se e tchau, meu sonho? Não, não é. Esses padrões mentais, que são os autossabotadores, quase sempre têm origens emocionais. Os autossabotadores costumam surgir como mecanismo de defesa para evitar frustrações, rejeições ou julgamentos. Autossabotadores também podem surgir devido a experiências passadas, críticas que você ouviu, julgamentos que você vivenciou, inseguranças que você adquiriu na sua infância e você nem lembra disso. E o terceiro motivo que eu pontuei aqui é um autossabotador que muitos de nós possuímos e a gente às vezes não se dá conta de que ele exista, que é o medo da exposição, o medo do sucesso.
Cris, eu me recuso a achar que eu tenho medo do sucesso. Eu trabalho pra caramba, ninguém mais que eu quer fazer o meu negócio prosperar. E eu digo a você que isso é mais comum do que você imagina. Essa última origem é mais comum do que você imagina. Tem pessoas que estão tão acostumadas a terem como pauta a dificuldade de conseguir alguma coisa, a ralação para conseguir alguma coisa, que pensar em estar em um degrau na vida, já vivendo aquele sonho, aterroriza mais do que ficar do jeito que elas estão. Eu não estou brincando. E olha, desde a pandemia para cá, que até a pandemia eu trabalhava com muito executivo, depois que eu saí da carreira corporativa, né? Da pandemia para cá, foram milhares de empreendedores, entre consultorias do Sebrae, aulas de Senac, os meus mentorados do Ponto de Performance e os alunos do Ponto de Performance. É mais comum do que você imagina. Medo do sucesso, medo da exposição. Eu ouso dizer para você que está páreo a páreo com experiências passadas ou mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, experiências passadas, meio que uma coisa passa a bola para outra, né? Você tem uma situação ruim, você se sente diante de um trauma, numa iminência de perigo, você gera um calo em cima daquilo, e aquilo faz você travar a partir daquele momento. Agora, o medo do sucesso da exposição dói na alma das pessoas. Dói porque o adulto quer acontecer. O adulto quer prover. O adulto quer enxergar a volta daquele empenho todo que ele entrega no que ele faz. E eu tô falando isso para vocês com muita mão dada, tá bom? Porque é mais comum do que parece. É muito mais comum do que parece. É claro que cada um de nós tem um cenário diferente. Eu sei disso. Agora, reconhecer qual desses padrões ou quais desses padrões bate mais fundo aí dentro, quando eu fui falando com você sobre mecanismo de defesa, sobre experiências passadas, sobre o medo do sucesso ou da exposição, reconhecer qual deles pegou mais fundo para você, já é o primeiro passo para a gente conseguir avançar na superação desse autossabotador, no entendimento para conseguir torná-lo menor, a ponto de você dizer, puxa, eu venci isso aqui, ó, eu consegui. Tudo isso já pede a nossa atenção se a gente trabalha no mundo físico. Então você tem uma loja, um escritório, você está sempre em exposição, você tem um contato físico com prospecções, com clientes, com fornecedores. Agora, se a sua atuação está concentrada quase que full time no digital, isso pede de você uma atenção dobrada.